Olá, máquinas gabaritadoras! Preparados para reagir? O assunto que vamos abordar hoje vai ser um assunto chamado de estrutura atômica. Olha só, na aula anterior nós vimos, se você ainda não viu, siga lá o vídeo anterior que vamos falar sobre modelos atômicos, certo? Vimos então que os modelos atômicos, eles seguem então evoluções. E você entendeu também que o átomo ele não vai ser a menor parte da matéria. Você entende agora que temos a partícula subatômica e vai ser essa partícula subatômica que nós vamos estudar agora aqui em estrutura atômica. Olha só, neste exato momento eu quero que você entenda que vamos fazer como se fosse aí uma anatomia para o átomo. Olha só, vou pegar o átomo e brincar de descobrir o que tem dentro dele. O que acontece? Eu peguei um átomo para vocês e eu ampliei ele aqui no quadro. Olha só, tá bonitinho. E o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que esse meu átomo ele vai ser dividido em duas regiões. Uma região chamada de eletrosfera, e o nome já diz tudo. Se ela é chamada de eletrosfera, eu vou ter uma partícula subatômica aí chamada de, então, de elétrons. Ou seja, na eletrosfera vai estar contido os elétrons. Beleza. E eu quero que você entenda agora bem aqui, ó, que eu vou ter uma parte central, que vai ser o meu núcleo. E esse meu núcleo vão estar contidos prótons e nêutrons. Tranquilo até aqui? Beleza. E o que eu quero que você observe, uma outra situação. Aqui embaixo eu coloquei para vocês as características de cada partícula subatômica. Olha só. Aqui eu tenho os meus elétrons e esse meu elétron aqui, olha, vai ter uma massa zero e o valor de carga correspondente a -1. Beleza. Olha só, a massa do elétron é desprezível, correto? Agora eu peguei para baixo. Aqui embaixo eu vou ter os nêutrons, onde o meu nêutron vai ter uma massa correspondente a 1 e vai ter aqui um valor de carga correspondente a 0. Olha só, meninos, o nome dele já diz tudo. Se ele é chamado de nêutron, então ele não tem carga positiva nem negativa. Então, o nome dele já faz jus à sua carga, que vai ser quanto? Correspondente a 0. Diferentemente do meu próton. Olha que bacana. Aqui eu tenho meus prótons, onde o próton vai ter a massa correspondente a 1 e vai ter um valor de carga mais 1. Tranquilo até aqui? Agora veja bem. Agora eu quero que você entenda o que significa número atômico. É muito comum quando estudamos tabela periódica, é muito comum quando você olha aquela tabela bonitona lá e vê um carinha lá chamado de número atômico. O que representa aquele número atômico? O número atômico, na verdade, ele é nada mais, nada menos que a identidade do átomo. Assim como você tem o seu CPF, assim como você tem seu RG e ninguém mais vai ter a mesma numeração, eu digo a mesma coisa aqui para o meu átomo. O meu átomo ele vai ter a identidade dele e essa identidade ela vai ser dada pelo número atômico. E esse número atômico diz o quê? Esse número atômico faz referência à quantidade de prótons que aquele átomo tem dentro do núcleo. Ou seja, se eu tiver 20 prótons, meu número atômico vai corresponder a 20. E digo mais, somente esse átomo vai poder ter essa numeração, como é o caso aqui, por exemplo, do hidrogênio. O número atômico do hidrogênio corresponde a 1. Ou seja, não existe mais átomo nenhum na natureza, a não ser o hidrogênio, que tenha um número atômico correspondente a 1. Coloquei aqui do lado para vocês também o cálcio. Verifique o cálcio. O cálcio aqui, olha, vai ter um número atômico correspondente a 20. Olha só, se tem um número atômico correspondente a 20, quer dizer o quê? Que ele vai ter 20 prótons no núcleo. E digo mais, ele vai ser o único átomo a ter esse número atômico. Agora eu coloquei do lado também aí o magnésio. O magnésio aqui, olha, vai ter o número atômico correspondente a 12. Ou seja, somente o magnésio vai ter essa numeração, porque essa numeração é o número atômico dele. Ou seja, vai ser a sua identidade. Só lembrando, o número de prótons tem que ser igual ao número atômico. Ou seja, é a quantidade de prótons que está dentro do núcleo que vai definir meu número atômico. Como eu havia falado, se eu tenho o número atômico do cálcio correspondente a 20, então o cálcio vai corresponder a 20 prótons. Agora, vamos entender melhor como eu posso identificar massa atômica. Eu vou só virar o quadro e eu vou aguardar você. Vamos lá, príncipes, olha só. Já como entendemos que o número atômico representado pela letra Z indica a identidade do átomo, agora como é que eu posso representar, por exemplo, aí a sua massa? É tranquilo.
Quando eu for uma balança, eu vou verificar a minha massa. O que essa massa quer dizer? Essa massa quer indicar a quantidade de matéria que existe no meu corpo. Agora, como é que eu faço para representar isso aí do meu átomo? É fácil. O átomo é formado por partículas subatômicas, então a massa de todas essas partículas vai representar a minha massa atômica. Mas cuidado, a massa do elétron ela é uma massa desprezível, ou seja, a massa atômica é nada mais nada menos que prótons mais nêutrons. Aí eu te faço uma pergunta, prótons e nêutrons está localizado aonde? Na eletrosfera? Ou no núcleo? É óbvio que está no núcleo, né? Então eu posso afirmar tranquilamente que a massa atômica ela vai ser concentrada no meu núcleo atômico. Agora, como é que eu faço para encontrar somente aí o nêutron? É fácil. Para eu encontrar o meu nêutron, eu tenho que fazer uma equaçãozinha tranquila, mas daqui a pouco eu te explico uma parte mais fácil. Olha só. Se a minha massa é prótons mais nêutron, como é que eu faço para encontrar somente o nêutron? Basta pegar o próton aqui, ó, tá positivo, e jogar para o outro lado negativo. Aí eu tenho aqui, ó, nêutron vai ser igual a massa menos o número de prótons. Agora, olha só. Como é que eu faço para encontrar o número de elétrons? Eu vou encontrar o número de elétrons, aqui nesse caso, quando tiver um átomo eletricamente neutro. É claro que tem como encontrar para íons, que a gente vai entender daqui a pouco como é que isso funciona. Como é que eu consigo encontrar quando o átomo estiver eletricamente neutro? Quando eu falo que ele é eletricamente neutro, será que eu quero dizer a vocês, será que eu estou falando para ti que ele não vai ter carga? É claro que não, cuidado. Quando eu falo que ele vai ser eletricamente neutro, eu quero te falar que a quantidade de cargas positivas vai ser igual à quantidade de cargas negativas, ou seja, a quantidade de prótons vai ser igual à quantidade de elétrons. Agora, segura mais um pouquinho aí, que eu vou só virar o quadro. Olha lá, meninos, já entendemos o significado de átomo eletricamente neutro. Aquele átomo que é eletricamente neutro, você já sabe que a quantidade de prótons vai ser igual à quantidade de elétrons. Agora, o que eu quero que você entenda? Veja bem, que não existem apenas átomos, existem também íons. E esse meu íon ele pode ser dividido em duas formas. Ele pode ser chamado de cátion ou ele pode ser chamado também de ânion. Como é que isso acontece? Acontece que na natureza existem espécies que têm uma tendência de doar elétrons ou de receber elétrons. Agora, olha só, se ele tiver uma tendência de querer doar elétrons, de querer se desfazer de elétrons, eu falo que ele vai ser chamado de cátion. Ele vai perder elétrons. Então, quando ele perde elétrons, ele fica positivo. Aí você vai me perguntar, mas se ele está perdendo, por que ele fica positivo? Aí eu vou te falar. O meu elétron tem que carga? O meu elétron tem carga negativa. Então, se eu estou perdendo carga negativa, a minha tendência é de ficar positivo. Como é o caso bem aqui, ó, veja bem. Vamos imaginar que eu tenho um átomo aqui com 2 prótons e 2 elétrons. Vai acontecer uma situação que esse meu átomo vai perder o elétron. Então, o que acontece? Ele vai ficar com mais cargas positivas do que negativas. Então, nesse caso, eu tenho a formação de um cátion. Olha aqui embaixo agora. Aqui eu vou te representar pelo lítio. Aqui eu tenho o lítio, que ele está eletricamente neutro, não tem nenhuma carga em cima dele, beleza até aqui. Então o que acontece? Vai chegar uma hora que ele vai ter uma tendência de querer doar elétrons. Então se ele doa elétrons, ele fica com uma carga positiva, sendo formado então um cátion. Agora olha o que acontece com o ânion. Se o cátion ele perde, o que acontece com o ânion? Ele recebe. Veja bem então, olha só o ânion. O ânion, vamos imaginar aqui que eu tenho um átomo com uma carga positiva e uma carga negativa. Vai chegar um momento que ele vai querer receber um elétron. Então, se ele recebe um elétron, ele vai ficar com uma carga negativa a mais, olha só. Ele vai ter 2 cargas positivas, 2 cargas negativas, desculpa, e mais uma positiva. Ou seja, ele vai ter mais cargas negativas do que positiva, formando assim, então, uma carga negativa. Então, o que acontece aqui? Vamos lá. Aqui eu tenho um flúor, vai receber um elétron. Então, quando ele recebe um elétron, ele fica com uma carga negativa, formando assim um cara chamado de ânion. Só lembrar, cátion perde, ânion recebe. Cátion positivo, ânion negativo. Agora, só virar o quadro para a gente tentar fixar tudo que a gente estudou até então. Te aguardo.
Tá gostando desse vídeo? Então se inscreva na nossa página e compartilhe esse vídeo para a maior quantidade de pessoas possíveis. Só para fixar do que tudo foi dito sobre número atômico, sobre número de elétrons, número de prótons, número de nêutrons, como é que isso pode vir numa questão para vocês? O que é que você deve saber para olhar para uma estrutura e saber que segmento você vai tomar? Olha só. Aqui eu tenho uma representação do átomo de cálcio, que eu quero que você entenda. Olha só, ele vai ter duas numerações, uma que fica em cima, uma que fica embaixo. Dessas numerações, uma vai representar o número de massa e o outro vai representar o número atômico. A massa fica em cima, o número atômico fica embaixo. Aí você vai me perguntar, mas se eu esquecer isso na prova? Te acalma. O número de massa sempre vai ser o maior valor nesse caso. Aí eu vou te perguntar, quem é o maior valor aqui? Ó? É o 40. Então, 40 é a massa do cálcio. Quem é o menor valor? É o 20. Então, 20 é o número atômico do cálcio. Como é que eu posso fazer, então, para eu tentar estruturar isso de uma melhor forma possível, de eu não me embananar na hora? Só você não entrar em pane. Pega a pane e escreva no quadro. Olha só. Essa pane bem aqui, ó, representa o que para vocês? Esse P representa prótons. Esse A representa o número de massa. Esse N, nêutrons, e o E, elétrons. Bora fazer então? Esse 20 bem aqui, ele é o menor valor. Então, se ele é o menor valor, ele vai ser, no caso aí, o número atômico, né? Porque é o maior número de massa. Bora lembrar. Então, se o número atômico dele é 20, quer dizer o quê? Se o número atômico dele é 20, quer dizer que ele tem 20 prótons. Olha só, então, ele vai ter aqui a presença, ó, de 20 prótons. Aí eu vou te perguntar, vale quanto aqui a sua massa? A massa, que é o maior valor, vale então 40. Gente, eu quero saber quanto é que vale o seu nêutron. Mas eu me esqueci daquela fórmula. Não precisa de fórmula nenhuma, não. Faz o seguinte, só fazer uma diferença entre o maior e o menor. 40 menos 20 corresponde a 20. Então, o valor do nêutron vale 20. Agora, o que eu quero que você entenda aqui, presta atenção. Quem vai ser o elétron? Eu tenho quantos elétrons aí? Aí eu vou te perguntar, em cima do cálcio, existe alguma carga positiva ou negativa? Claro que não existe. Então, se não existe, o que acontece? Ele vai ser eletricamente neutro, ou seja, número de prótons igual ao número de elétrons. Então, se ele tem 20 prótons, ele vai ter, por consequência, 20 elétrons. Olha esse caso agora aqui. O maior valor corresponde a quem? Corresponde à massa, né? Vale quanto, então, a massa dele? 24. Então, aqui, ó, massa correspondente a 24. E o menor valor, que vai ser o número de prótons, né, número atômico, corresponde a 12. Para eu encontrar aqui, na verdade, o número de nêutron, basta pegar o maior e fazer uma diferença pelo menor. 24 menos 12 corresponde a 12. Agora, cuidado. Olha bem aqui. Aqui eu tenho um valor correspondente a mais 2. Quer dizer o quê? Ele está positivo, né? Se está positivo, quer dizer o quê? Que ele perdeu elétrons. Então, se ele perdeu elétrons, ele fica com uma carga positiva. Positiva quanto aqui, ó? Positiva mais 2. Ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Agora, não para por aí. Veja bem aqui. Se logo no início, quando ele não tinha carga nenhuma, o número de prótons era igual ao número de nêutrons, de elétrons, o que eu quero que você entenda? Se ele tinha 12 prótons, ele teria logo no início 12 elétrons. Então, se ele perdeu 2 elétrons, ficou somente com quantos? Pois é, ficou somente com 2. Eu sei que às vezes se confunde, só tu pensar ao contrário. Faz o seguinte logo de cara. Para tu saber o número de elétrons, faz assim, ó. Positivo, tu subtrai 12 menos 2, corresponde a 10. Acabou. Olha para cá agora. Aqui eu tenho hélio. Bora verificar como vai ficar o hélio aqui. Olha só. O maior valor corresponde a 4. Então, a massa vale 4. Menor valor, 2. Prótons, então, igual a 2. Número de nêutrons. Pega o maior, subtrai pelo menor. 4 menos 2 corresponde a 2. Quem é que vai ser o elétron? Bora ver aqui em cima. Aqui em cima tem carga positiva ou negativa? Não tem. Se não tem, então, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Se eu tenho 2 prótons, por consequência, eu vou ter também 2 elétrons. Agora, para finalizar, aqui eu vou verificar o flúor. Olha o que acontece com o flúor. Aqui o flúor,
eu vou verificar que o seu maior valor corresponde ao 19, não é isso? Então, se o maior valor é 19, então eu posso falar que a sua massa corresponde a 19. O menor valor corresponde aqui a 9, então o número atômico, ou seja, o número de prótons, vai ser 9. E para eu saber o número de nêutrons, faço o quê? Faz uma diferença. Pega o maior e subtrai pelo menor. 19 menos 9 corresponde, então, a 10. Ou seja, aí eu vou ter 10 nêutrons. Agora, olha aqui em cima. Aqui em cima eu tenho uma carga negativa. Se eu tenho uma carga negativa, quer dizer o quê? Que ele recebeu elétrons. Mas se é negativa menos 1, quer dizer o quê? Que ele recebeu somente um elétron. Se logo no início ele tinha 9 elétrons, porque ó, o número de elétrons seria igual ao número de prótons, então se ele recebeu mais um elétron, ficou com quanto? Obviamente, né? Ficou com 10. Só tu fazer o que eu te falei. Positivo subtrai, negativo tu soma. 9 mais 1 corresponde a 10. Então, gente, por hoje é só. Falamos sobre estrutura atômica, sobre átomos e íons. Então, na próxima aula, falamos sobre ligações químicas. Eu aguardo você. Calma, calma, calma. Gostaste do vídeo? Então, lembra de acionar aqui o sininho, curtir o nosso canal e divulgar para a maior quantidade de pessoas que você quiser.